Oi, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre razões trigonométricas. Mas antes, vamos lembrar. O triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto, certo? O oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Aí nós vamos ter outros dois triângulos. Nesse caso, eu marquei o ângulo alfa no vértice A. Então, quem seria o seu cateto oposto ao alfa? É o lado BC. E o cateto adjacente é o lado que está formando o ângulo. Então, nesse caso, seria AC. Ele é chamado, então, de cateto adjacente ao ângulo alfa. Relembrando, então, as fórmulas de seno, cosseno e tangente. O seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Nós vamos agora estudar como surgiu os valores dos ângulos de 30, 45 e 60. Nós vamos primeiramente calcular o seno, cosseno e tangente de um ângulo de 30 graus. Imagine um triângulo equilátero. Bem, um triângulo equilátero tem todos os lados iguais e todos os ângulos congruentes, que mede 60 graus. Então, esse triângulo, ele tem medida de lado L, tá? Eu vou traçar a altura desse triângulo. A hora que eu traço a altura desse triângulo, eu divido o triângulo em dois triângulos congruentes e triângulos retângulos. Então, veja uma parte desse triângulo aqui agora na figura. CHB era o triângulo equilátero que foi traçado à altura, então a altura é CH, dividiu a base, que era L, em duas partes iguais, então ficou L sobre 2. Como todos os ângulos eram congruentes e iguais a 60 graus, um dos ângulos está aqui que mede 60 graus. O ângulo C, que era 60, na hora que eu tracei a altura, também dividiu na metade, então também ficou 60 divididos por 2, que é 30. Então, esse triângulo tinha medida de L de lado, e eu tenho L sobre 2, que é a medida da base que foi dividida na metade. Bem, então, gente, para achar a altura, o que a gente ia ter que fazer? Através do teorema de Pitágoras, a gente consegue achar a altura, que vai ser L raiz de 3 sobre 2, certo? Então, lembra o teorema de Pitágoras? L ao quadrado igual L sobre 2 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Isolando a altura e tirando a raiz, nós teremos que a altura será L raiz de 3 sobre 2, ok? Bem, agora sim, gente, nós vamos achar o seno, cosseno e tangente de 30 graus. Lembrando, seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? L sobre 2. Então, está aqui o L sobre 2. A hipotenusa é L. Lembra? Fração, uma divisão de frações, repete o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, ficaria L sobre 2 igual a 1 sobre L. Simplificamos os dois L's, tá? Teremos que o seno de 30 é 1 meio. Achado o seno de 30, vamos para o cosseno de 30. Cosseno de 30 é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cateto adjacente é a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, sobre hipotenusa L. Então, repete o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Simplifica os L's, teremos raiz de 3 sobre 2, o valor do cosseno de 30. Agora, a tangente de 30. Então, quem é a tangente? É o coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, L sobre 2 sobre L raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira vezes a inversa da segunda. Então, nós temos 1 L sobre 2 vezes 2 sobre L raiz de 3. Simplifica os L's e também dá para simplificar os dois, tá? Nós teremos 1 sobre raiz de 3. Porém, eu não posso ter raiz no denominador, lembram? Então, nós temos que racionalizar. Multiplicar por raiz de 3, tanto no numerador quanto no denominador. Então, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Agora, nós vamos achar o seno, cosseno e tangente de 45 graus.
Então, imaginem o triângulo retângulo isósceles. O que é isósceles? Eu tenho os dois lados congruentes, né, iguais, então eles medem L, tá? Hipotenusa, se eu resolver para achar a hipotenusa aplicando Pitágoras, então nós vamos ter hipotenusa ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, certo? Então, hipotenusa ao quadrado vai ser 2L ao quadrado. Tirando a raiz, achamos que a hipotenusa vai ser L raiz de 2. Bem, mas eu quero seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Então, 45 graus está aqui. Seno, cateto oposto pela hipotenusa, então vai ser L sobre L raiz de 2. Simplificamos o L, teremos que 1 sobre raiz de 2, mas eu não posso ter raiz no denominador, racionalizamos. Então, multiplicamos por raiz de 2 e raiz de 2. Então, teremos que o seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então, será raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, ele vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. Mas espera aí, professora. Eles não são iguais? O L. Então, ele não vai dar o mesmo valor? Sim. Então, ele vai ser L sobre L raiz de 2. Vai dar a mesma coisa que o seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. A tangente de 45. Então, eu tenho o cateto oposto, que é L, sobre o cateto adjacente, que é L. L sobre L é a mesma coisa que 1. Então, seno de 45. Cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 vai ser 1. Agora, a gente vai achar seno, cosseno e tangente de 60 graus. Eu vou pegar o mesmo triângulo equilátero, onde eu tracei a altura, que a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2, que era o mesmo do 30 graus, ok? Então, nós vamos aplicar seno de 60 graus. Seno, cateto oposto pela hipotenusa, então L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Repete o primeiro vezes o inverso do segundo, então vai ser L raiz de 3 sobre 2, 1 sobre L. Simplifica os L's, teremos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, então eu tenho cateto adjacente a 60, certo? Pela hipotenusa L, então vai ser L sobre 2 sobre L. Repete o primeiro vezes o inverso do segundo, então teremos L sobre 2, que é igual a 1 sobre L. Simplifica os L's, teremos 1 meio. A tangente de 60 vai ser cateto oposto, que será L raiz de 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é L sobre 2. Repete o primeiro, L raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso do segundo, que é 1 sobre L. Simplifica os L's e simplifica os 2, nós teremos que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, gente, por que a gente calculou seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60? Porque eles são chamados de ângulos notáveis. São os ângulos que nós precisamos saber e que não vai ser fornecido para nós. Então, vocês sabem que existe uma tabela trigonométrica de 0 a 99, só que dessa tabela, o que a gente precisa saber? É o de 30, 45 e 60. Por isso que a gente calcula para determiná-los. Então, veja, eu tenho o seno de 30, 1 meio, cosseno de 30, raiz de 2 sobre 2, e 60, raiz de 3 sobre 2. Veja que o cosseno, ele inverte. Ele ficou cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, 45 continua o mesmo, raiz de 2 sobre 2, 60, 1 meio, e a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, 45, 1 e 60, raiz de 3. Para ficar mais fácil de vocês decorarem, a gente tem uma musiquinha. Então, veja bem, sempre a tabela vai ser seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Musiquinha é assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Mas se vocês não gostarem de me ver cantando, vocês podem entrar nesse canal do YouTube que tem um pessoal, alunos como vocês, que também inventaram uma musiquinha. Então, até mais, gente!